de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite. Que Jesus nos envolva, nos guarde, nos guie. Que a sua presença se faça, retirando nesses instantes esses miasmas, essas formas de pensamentos negativas que muitas vezes adquirimos no nosso dia a dia, em determinados momentos de revolta, de compreensão, no mundo ainda de provas e expiações, ao qual todos nós passamos por tantas tribulações. Engraçado que eu fico sempre nervoso para falar nessa casa. Não sei porquê. Tomo um chazinho de maracujá para poder dar uma respirada, mas ainda continuo, porque foi aqui que tudo se iniciou, foi aqui que eu comecei, foi aqui a primeira casa que eu adentrei. Então, assim, dá uma emoção, sabe, de vir para cá. Eu sempre falo isso. Antes, uns 2 anos antes, eu passava aqui e falava assim, como é que usa o nome de Jesus? Assim, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, como é que usa o nome de Jesus para uma coisa dessa? Né? E a gente vai vendo que a ignorância, ela é pai, né, de todas as coisas ruins, de todos os vícios, porque 2 anos antes de eu ser espírita, eu já condenava, sem saber o que era. E 2 anos depois de ter falado isso, já trazido pela dor, pelo sofrimento, busquei ajuda nessa casa e fui amparado, tanto o amparo físico como o amparo espiritual. Então, o Evangelho é isso, o Evangelho é amor. E a gente vai caminhar hoje pelo Evangelho de Jesus, que foi tão interpretado, né, na história da humanidade. Quantas atrocidades, quantas guerras, Inquisição, fogueira, cruzadas, oportunismos, pessoas que ganharam e ganham até hoje, infelizmente, dinheiro por desviar e por ignorância ou a benefício próprio, né, pelo próprio egoísmo, se beneficiando dos ensinamentos de Jesus. Mas também associado a tudo isso, quantas pessoas bacanas, quanto lado bom, quanto conhecimento trazido pelo Evangelho de Jesus e que as pessoas que deram continuidade, dão continuidade, elucidaram, viveram esse amor. Através dessa vivência, desse amor, essas pessoas alicerçaram o bem e vêm alicerçando até o dia de hoje. Então a gente vai vendo que na vida tem sempre uma pessoa que compreende, né, e faz o bem, o outro não compreende, faz o mal. Nós vivemos imersos dentro dessa dualidade, né? Essa dualidade humana faz parte da gente. O bem e o mal, o amor e o ódio, gordo e magro, treva e luz, bonito e feio. Ou seja, a gente sempre tem que escolher, de alguma forma, o que a gente vai ser ou o que a gente quer. O tema da noite de hoje não podia ser diferente. A porta estreita, mesmo porque existe a porta larga. Então a gente vai vendo que não tem como escapar dessa dualidade humana. Porque existe a porta larga, nós vamos falar da porta estreita. Eu pedi aos amigos espirituais que pudessem me auxiliar, porque como eu sempre faço, antes de montar uma palestra, e não deu tempo, porque eu montei essa palestra há pouco tempo, porque minha casa está em obra, gente, e eu não tive muito tempo. Ainda tive que resolver outras questões familiares, não deu tempo de decorar, mas eles me auxiliam sempre com mensagens em forma de poesia. Aí, parafraseando aquela Paula Fernandes, né, eu não escolhi a poesia me escolheu. Tanto que quando eu fiz a oração, eles me disseram assim, a porta estreita, bendito caminho de flores, orvalhadas todo em luz, que ameniza nossas dores, nos mostra a vida em 1000 tons de cores, instruídas por Jesus. Mas, aprisionado a ti mesmo, corrompeste teu coração, fechando a minha porta, abriste outra porta,
o caminho da ilusão. Mas o Evangelho é a vida, porta estreita, luz do céu, sol que brilha e ilumina e não nos deixa ao léu. 2 caminhos, 2 portas, você pode escolher. A estreita te eleva e a larga te faz perecer. Bom, eu vou iniciar falando de um pequeno acontecimento, que nós vimos aí que já existem 2 portas, né? Que a gente pode escolher as 2, e resolvendo questões familiares, fui para Minas Gerais no sábado. Quando foi num domingo, me lembrei que tinha uma festa de um amigo meu, já tinha resolvido as questões familiares no sábado, fui visitar um amigo meu, que fazia aniversário, 78 anos. Aí já fui num domingo. Quando eu cheguei lá, estava aquela churrascada, aquela coisa boa, né? Tem coisa mais gostosa que churrasco, festa, gente bonita, aquela coisa toda. E eu já caí dentro do churrasco, com uma fome danada, não sei que 5 horas de viagem. Cheguei e falei com todos que estavam ali. Logo depois do churrasco, depois foi chegando à tarde, partimos o bolo, cantamos parabéns para ele, aquela coisa toda. E ele, por ter 78 anos, subiu para o chalé. Eu falei, vou ficar aqui, que eu não vou para Cabo Frio uma hora daquela, que eu não sou bobo. Principalmente um chalézinho térmico, né, gente? Uma delícia. Estava lá com lareira e tudo, eu falei, vou ficar aqui. Só trabalho segunda-feira depois de 10 horas, beleza. E ficamos eu e ele conversando. Eu cansado da viagem e ele cansado porque chega uma certa idade a gente cansa à toa, gente. Não dá para ficar na farra como a gente ficava quando tinha 20 anos. Ele, depois de algumas horas de bate-papo, chegou uma senhora e interrompeu nossa conversa, falando que estava muito frio, e estava muito frio, estava em torno de 13 graus. E enquanto ela foi pegar algumas roupas para se aquecer, que eu vou chamá-la de Lisandra, porque é um nome tão difícil, eu acredito que ninguém aqui tem, ela saiu, ela foi no quarto para pegar as coisas dela, e eu desci para fazer um chá. E eu ofereci um chá para o meu amigo. Depois a gente passa dos 20, né? A gente adora um chazinho para desgastar aquela comida que fica pesado. Eu falei, vou fazer um chazinho. E fui fazer um chá. Essa senhora passa perto de mim e olha assim, com aquele olhar, né? Aí eu me senti meio constrangido, falei com ela, estava doido para estar lá com vocês na farra, mas eu estou fazendo um chazinho para desgastar. Ela olha para mim e fala assim, isso é problema seu. E vai embora. Gente, eu tive um troço. Eu falei, problema meu? Eu fui para a porta para dar uma resposta atravessada, quando me veio a cena um aniversariante. 78 anos, senhor já de idade, que convidou todos, segundo ele, os melhores amigos dele. Eu freiei. Falei, pô, eu não devia ser espírita nessa hora. Não devia. Freiei. Aquilo foi passando, né? Eu voltei, tomei meu chá junto com ele. Não toquei no assunto porque eu falei, pô, não adianta, você não vou estragar a festa do cara. Todo mundo é o melhor amigo dele. Eu fiquei na minha. Beleza. Eu só pensei o seguinte, bom, eu não vou ser igual a ela. Né? Naquele momento só veio isso. Não vou atacar por atacar. Porque normalmente quando a gente ataca, né, a gente se torna igual à pessoa que nos atacou. Isso a gente vai vendo que tudo é escolha, né? Tudo demanda escolhas. Hoje, a gente vai entrar no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. E a gente vai iniciar com Mateus. E eu vou ler para ficar bem fiel. Olha o que Mateus fala. Né? A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que ela conduz é espaçoso e existem muitos que entram por ela, pela porta larga. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que ela conduz, e como são poucos os que as encontram. Está lá em Mateus 13, Mateus 7, versículo 13 e 14. Aí tem essa visão de Mateus, aí tem a visão do apóstolo Lucas. Tendo alguém feito a Jesus essa pergunta, Senhor, são poucos que se salvam? Ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre a porta para nós,
Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer, a gente vai vendo que há um diálogo de Jesus, né? Interpretando Jesus e Deus. Nós comemos e bebemos em tua presença e nos ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis iniquidade. Haverá então pranto e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e vós ficareis fora dele. E muitos virão do Oriente, do Ocidente e do setentrião, que representa o Norte, e do meio-dia, que seria o Sul, e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Que visão que a gente pode ter para interpretar essa passagem, né? Que porta estreita é essa que a gente tem que atravessar para atingir o reino dos céus, para chegar nesse patamar de consciência plena, né? Desse nirvana, dessa bem-aventurança? É o que a gente vai ver hoje. Bom, primeiro que a palavra porta, a gente pode ver no sentido figurado, né? Porta significa o quê? Eu posso entrar por uma porta para resolver uma situação, mas também posso pedir uma porta ou buscar uma porta para sair de determinada situação, principalmente de sofrimento. Se a gente parar para analisar, não basta conhecer, mas vivenciar. Por quê? Eles comiam, bebiam com o Pai, com Deus. Eles pregavam em praça pública e mesmo assim não conseguiram entrar no reino de Deus, e Deus nem conheceu essas pessoas. Ou seja, se a gente parar para analisar friamente, então não basta só ter fé, não basta só acreditar, não basta só adquirir conhecimento, mas vivenciar, ou seja, colocar em prática aquilo que a gente aprende. Por isso a bandeira do Consolador prometido por Jesus, fora da caridade, não há salvação. E a caridade é a expressão, é a exteriorização da fé e do amor, que seria esse amor em movimento, que é a prática do bem. Bom, estaria fácil, a gente poderia terminar a palestra por aqui e ir embora, já entendemos o que significa porta estreita. Mas é interessante que ele fala que poucos entram nessa porta, porque poucos praticam isso. Eu me lembrei de um dia que teve um palestrante aqui, eu estava iniciando no Espiritismo, teve um palestrante que fez uma palestra maravilhosa sobre o amor. Acho que foi Eduardo Guimarães. Foi tão bonito que ele pegou uma poesia, uma música, e sabe, destrinchou aquilo ali numa forma tão brilhante, e a casa estava lotada, cheia, tinha em torno de 400 pessoas, a casa não era tão grande assim, mas tinha gente de tudo quanto é lado, e teve um momento que ele falou que o amor do casal era tão intenso que quando eles ficaram muito velhinhos, ele mastigava a comida, que não tinha liquidificador, que era muito pobrezinho, mastigava a comida para dar na boquinha da esposa, para ela se alimentar. Muita gente fez, gente, quando a gente ama não tem nojo não. Quem ama de verdade não tem nojo. Eu, pelo menos, tinha nojo de um montão de coisa. Não podia ver nada de sujeira, tal, tudo aquilo me embrulhava o estômago, um pobrezinho metido a bobo, né? Mas quando eu fui pai, é engraçado como é que a gente sai um amor que a gente não sabe de onde tira. Então a gente perde. Mãe não tem nojo de tocar fralda. Pai que ama também não. Quando a gente ama a nossa pessoa, quando a gente está naquele amor, a gente troca até chiclete de boca. É uma coisa interessante, é nojento, né, falar isso. Mas quando a gente está amando, botou um pedacinho, ainda vai na boca. Principalmente quando está velhinho. Fazer aquela comidinha, mastigar, colocar na boquinha dela quando não tem um liquidificador. Então a palestra foi linda. Interessante que todos se comoveram nessa palestra. Aí no outro dia, na sexta-feira, tinha que descascar legumes para os assistidos. Eu falei, meu Deus, será que encontro uma vaga? Depois daquela palestra, eu fui o primeiro a chegar, né? Quando chego aqui, encontro apenas 2 senhoras. 2 senhorinhas descascando para mais de 100 pessoas o sopão que ia ter. Aí eu me questionei, falei, Jesus, será que eu estou no lugar certo? Porque todo mundo se comoveu naquela palestra, foi tão linda, e tinha apenas 2 senhorinhas. Aí depois eu cheguei, eu falei, bom, vamos fazer o que a gente der, né? Aí depois o Beto, né? Fazer igual minha família, meu avô falava, que Deus o tenha. O Beto, que era um amor de pessoa, também chegou e a gente estava ali. E foi um dos momentos tão marcantes para mim, porque no final dos trabalhos,
né, de descascar os legumes, preparar para fazer no sábado. No momento de oração, foi pela primeira vez que eu senti uma presença espiritual tão profunda, tão divina, uma sensação de paz e felicidade que me envolveu num fluxo de energia tão sublime que acho que pela primeira vez eu senti a presença da espiritualidade superior. Mas é uma opção da gente, só ouvir ou fazer. Como eu falei a vocês, estamos imersos nessa dualidade. Então, porta estreita, né? Porta do céu, paz de consciência, autoconhecimento, esforço para vencer a si mesmo. E a gente vai vendo que quando a gente se esforça para se autoconhecer, a gente não sabe tudo que a gente quer, mas aquilo que a gente não quer, a gente já sabe. Faz parte da experiência. E isso temos que trazer à tona no nosso dia a dia. Só que eu fico vendo que tem muitas falsas portas estreitas. Tem muita gente que às vezes se acha que está na porta estreita e não come carne. Vou dar um exemplo de não comer carne. Às vezes a pessoa não come carne e parece que é um espírito iluminado. Mas eu já convivi com pessoas, inclusive muitos religiosos, que não comem carne e era insuportável a convivência com essa pessoa. Será que ela está na porta estreita? Às vezes a pessoa não fuma nem bebe, mas é violento, insuportável, cruel, carrasco. Quantas pessoas, às vezes, vivem numa insatisfação porque não se trata, não se cuida e destrói casamentos? Pessoa mal-humorada, mal amada, mal resolvida, sei lá o que tem, que não se cuida, não se trata e faz da vida do cônjuge um inferno, tanto homem como mulher. Às vezes, eu estou acompanhando um caso que a menina é tão complicadinha, e eu recebi na clínica, que ela é tão presa a determinados valores arcaicos, familiares, que sabe, que já deveria ter mudado, quebrado paradigmas, e que ela joga para o casamento e está quase acabando o casamento. Eu tenho que trabalhar a cabeça dos dois ali, porque eu vi que existe amor, mas às vezes, mesmo tendo amor, a coisa se torna insuportável, a convivência. Porque a gente não se conhece, não se trabalha. Porque a gente ainda não sabe amar. No amor, segundo a visão psicanalítica, que é uma linha a qual eu trabalho dentro da psicologia, a gente quer fazer um com o outro. Isso é interessante, né? Eu quero você em mim. Ou seja, eu quero que você seja do jeito que eu sou. E a gente, sabe, entra numa dualidade, numa briga constante. Eu quero fazer você, eu. E isso nunca vai dar certo, porque você é você. São duas subjetividades, duas consciências, com anos de reencarnações, com gosto, com dificuldade. Lógico que tem coisas que nos afinizam, por isso que nos aproximamos. Mas não dá para fazer um com o outro. Isso é ilusão. E a gente vai se ajeitando. Então esse autoconhecimento, quando a pessoa se conhece, promove isso em si, na sua própria relação. Vamos se ajeitando. Vale a pena ainda o casamento, gente. Mas por que a gente escorrega tanto por essa porta larga? Por quê? Voltando para a psicanálise, né? Freud criou 3 instâncias psíquicas, né? O id, ego e superego. Não estou aqui para dar aula de psicanálise, não. Só que para a gente entender a visão também de algumas linhas da ciência, da psicologia. Freud fala que o id é o tempo todo buscando prazer. O ego fica ali, no meio, e o superego condenando. Muitas das vezes a pessoa chega no nosso consultório com um superego muito grande, se autopunindo, se autocondenando. E muitas vezes chega também com id, com a corda solta, linha na pipa, usando e abusando da vida, que também é prejudicial. E a gente tenta equilibrar, né, esse ego e esse superego e esse id, para que possa equilibrar seu prazer, seu desejo e não desvalar nem cair numa linha tão dura consigo próprio pelo superego. Então a gente vai vendo que a porta estreita é um domínio sobre si, um bom senso, uma lógica, uma razão que vai trazer compreensão, porque a gente só vai compreender a nós próprios, só nos vamos compreender quando a gente começar a saber quais são os mecanismos psicológicos, afetivos, a qual nós estamos inseridos, emocionais também, lógico. É como o Joana de Anjos fala, nós somos, é como se fosse uma cebola, temos diversas dimensões.
nosso campo emocional, nosso campo intelectual, nosso campo afetivo, duplo etéreo, e por aí vai. E nós temos que hoje, na nossa visão atual, tentar harmonizar essas dimensões para que a gente possa ter uma vida saudável, iniciando em nós e na convivência, essa vida saudável ser distribuída ao outro. Bom, a porta larga são os exageros, os vícios morais. Os vícios morais. Enganar aos outros, a si mesmo. As paixões sem controle, a ignorância, a vingança, e sentimentos inferiores que dá vingança dá prazer. Segundo, né, algumas pesquisas da neurociência, toda vez que a pessoa se vinga, aciona regiões do cérebro relacionadas ao prazer. Então você vê que a gente já tem uma tendência a buscar prazer. Agora imagine os vícios. Tem pessoas que não se viciam em determinadas substâncias químicas porque, de alguma forma, ela não traz aquilo em si. Outras trazem uma facilidade maior para se viciar em determinada substância química. E por que a pessoa exagera? Porque todo exagero faz mal. Comida faz mal, gente. Em exagero. Água faz mal. Tudo exagero faz mal. Sexo, em exagero faz mal. Tudo faz mal. Todo excesso faz mal. Então a gente vai vendo que a porta larga, essa porta da perdição, ela traz um exagero que faz mal. Segundo a psicanálise, nós somos constituídos pela falta e pelo desejo. A palavra não diz tudo. Eu vou terminar a palestra, muita gente vai achar que faltou alguma coisa. Até eu também vou achar. Se tirar a palavra de nós vamos virar o quê? Só instinto. Meros animais. Nós somos constituídos psiquicamente por palavras. Aí entra a neurolinguística, aí entra a psicanálise, aí entra diversas linhas que comprovam isso. Então, agora, eu gosto da psicanálise porque a psicanálise fala que nós, na palavra, entre um significante, algo que significa alguma coisa, e algo que significa outra coisa, existe uma coisa chamada desejo e falta. Então, nós nunca vamos conseguir completar o outro ou explicar tudo. Por isso que a pessoa, no vício, por ser constituído pela falta, ela entra numa overdose, porque sempre quer mais. Por isso, a porta larga, a porta da perdição. A porta estreita, companheiros, é a porta das virtudes, da consciência tranquila. Como que se adquire consciência tranquila? Consciência tranquila se adquire com as atitudes bem feitas. Eu fiz o melhor para você. Se eu fiz o melhor para você, eu tenho consciência tranquila. Eu me lembro muito, sempre falei aqui, eu já devo ter falado algumas vezes, que tinha um senhorzinho que morou 5 anos lá numa unidade que eu alugo, e um belo dia ele deixou a luz acesa. Eu sempre falo que velho, a gente vai ficando velho e vão ficando tudo meticuloso, né? Cheio de coisa. A gente não apaga a luz, faz não sei o quê, junta alguma coisa, vai criando uma mania. E ele nunca deixou a luz apagada em 5 anos, e um belo dia deixou. Liguei para a família mandou um garotinho e falou assim, vovô está dormindo. Cheguei à tarde e a luz está acesa de novo. Eu falei, peraí, olha, tem alguma coisa errada. Aí foram ver, o senhor já tinha desencarnado. No enterro desse senhor foi uma tragédia, porque pessoas que nunca foram visitar, que nunca viram, filhos que moravam em outros lugares, caía em cima do caixão, me leva junto, e aquela coisa toda, e me deu vontade de dar um empurrãozinho. Vai, infeliz. Porque eu só via uma senhorinha, uma nora, sabe, estava lá todo domingo, levava comidinha para ele, cuidava dele, ele era separado, e ela cuidava com tanto amor e carinho. Quando ele estava doente, era a única que ia visitar. Isso eu acompanhei durante 5 anos. Eu via, e não vi nenhum parente. E essa nora estava ali. No dia do enterro, estava lá, ela, lógico, sentindo a dor, porque a dor da perda, ela é real, ela dói. Só que o sofrimento é inevitável. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento pode ser opção. Ela estava ali com a consciência tranquila, que ela fez o melhor. Enquanto os que não fizeram nada, para poder ficar bem perante a própria consciência, gritavam, se desesperavam, eu vou junto. Vai, infeliz, vai. Porque culpa, não fez nada, nunca ajudou, aí a gente vê aquele estardalhaço. E ela estava ali, serena, dolorida. Eu não aguentei, porque eu não sei, gente, eu tenho muito defeito ainda. Eu falei, não posso fazer palestra ainda.
Passei perto dela e falei, consciência tranquila, é bom, né, minha filha? E saí. Saí porque daqui a pouco a mulher parou de chorar e falei, vai sobrar para mim, eu vou meter o pé. Falei isso para ela e dei no pé. Porque a gente vai vendo que como que a consciência tranquila dos atos bem feitos, se eu fiz o melhor aqui, se eu fiz o melhor na palestra, se eu fiz o melhor para meu pai, para minha mãe, para a família, se eu fiz o melhor, eu não vou desesperar. E se eu tenho fé, eu acredito em Deus, sei que não cai uma folha sem permissão do Pai, eu vou estar ali, consciente, seguro. Não é frio não, gente, dói, a perda dói, mas eu vou estar tranquilo. Uma outra coisa também da porta estreita é a renúncia. Só que a gente tem que ter muito cuidado para não cair no modismo, né, de sofrimento. Porque a renúncia não é para qualquer um não, gente. É uma renúncia sem sofrimento. Porque se eu renuncio a qualquer coisa, algum prazer, alguma coisa, e viro uma pessoa amarga, adiantou? Porque a gente sempre fala que é muito bonitinho vir aqui e falar a renúncia, tal, tal. Grandes almas conseguem renunciar. Eu não consigo renunciar nem muita coisa não. Fui tentar parar de comer carne e foi uma tragédia na minha vida. Eu fiquei com fome, me dava fome. Eu comia um prato de sopa, 2 pratos de sopa, 3. Não passava fome. Sabe? Aí eu ficava irritado, se me chamasse de bonito, eu, um paraibinha, bonitinho, me chamasse de bonito, eu ficava brabo. Estava irritado. Então não dá, nessa encarnação não dá. Tem coisa que eu posso fazer, tem coisa que eu ainda não consigo. Tem gente que fala assim, vamos fazer a renúncia. Porque a renúncia é se você tiver condição de fazer, querido. Porque se você fizer renúncia para ficar uma pessoa amarga, é pior. Porque na vida vale muito mais você adquirir 3 virtudes do que passar a vida toda lutando por um defeito. Então, a gente tem que começar a vencer as nossas más inclinações. É o que eles desdobram depois, os Espíritos desdobram nesse capítulo do Evangelho. Vencer as nossas más inclinações, vencer as nossas más tendências. A porta larga das facilidades, do comodismo, lavar as mãos. Essa é a porta larga. Comodismo, está aqui, está fácil, no bolso. Né? Do comodismo, né, das facilidades, colocar no bolso do comodismo, lavar as mãos, não me importa, não sei, estou com minha portaria, querido. Meu filho está empregado, eu voto nele. Ninguém tem os políticos que a gente tem à toa, não, gente. Se não cai uma folha sem permissão de Deus, ninguém passa. A nossa nação não passa pelo que a gente passa à toa, não. Né? A gente sabe disso. Atropelar o outro para conseguir as coisas, não adianta. A lei de Deus está dentro de cada um de nós, é intrínseca em nós. Não tem como fugir disso. E a porta estreita é essa, é dessa conscientização e começar a lutar contra essas facilidades, essas comodidades. Deus está em nós, por isso que Deus vê tudo. A estreita é tudo que queres que vos faça, fazei também ao outro. Ou seja, gente, aquele ensinamento de Jesus, né? Fazer ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume isso tudo. Se a gente fizesse isso, estaríamos dentro da porta estreita, que não é tão difícil assim. Parece que não. Aí um amigo meu, que é pastor evangélico, tem muitos amigos evangélicos, é interessante, eu gosto dessa relação de amizade, ele falou assim, então quer dizer que eu posso sair por aí pegando todo mundo, pegando mulher casada? Eu falei, você gostaria que pegasse a tua? Ele, Deus me livre. Eu falei, então não faça para o outro aquilo que não quer que faça com a tua. Simples. Eu não posso fazer para você aquilo que eu não quero que você me faça. A porta estreita está aí, simplificada. Agora, isso é fácil? Não, mas cabe a gente tentar ir, fazer. É o esforço. Tanto que a gente conhece o verdadeiro cristão pelo esforço em vencer suas más inclinações. É uma tentativa só e a nossa intenção. Porque o que Jesus vê são nossas intenções. Não adianta, a gente não engana a nossa consciência divina que está em nós. O que Jesus vê são nossas intenções. Então, nessa trajetória do átomo ao arcanjo, a gente vai aprendendo, errando, né? O erro é uma forma didática, mas temos que tentar. E temos que estar sempre com boas intenções de tentar nos transformar. A porta estreita, a gente já nasce com ela. Se a gente parar para analisar, né, o espermatozoide ali, 250 milhões de espermatozoides, e a gente já começa a lutar para atingir o óvulo. É uma luta para ser vencedor. Todos nós aqui somos vencedores, se a gente parar para analisar, desde, né, quando era micro, até a nossa Constituição atual. E é interessante que nesse capítulo a espiritualidade faz uma contestação. Eu coloquei o nome de contestação, porque ele fala o seguinte, no mundo de provas e expiações, onde a ignorância predomina, onde
as dificuldades existem, onde o bem é menor. Por que uma porta tão estreita? Por que Deus fez isso com a gente? Seria justo se Deus é todo amor, bondade, misericórdia? Por que essa coisa? Aí ele vem falando que fora da reencarnação nós nunca iríamos compreender isso. Porque se nosso estágio ainda é primário, a gente está no início dos degraus da evolução, agora que está apontando o raio da regeneração, o sol da regeneração apontando, como é que é uma porta tão difícil, tão estreita, que poucas pessoas passam? Fora da reencarnação nós não iríamos compreender a justiça de Deus. É um processo lento, gradativo, que devemos insistir, lutar, buscar, rever, se autoconhecer, pedir ajuda para tentarmos trilhar esse caminho. E aí a gente vai vendo que o futuro, né, e o presente e o futuro está interligado com o passado. Ou seja, aquilo que a gente não conseguiu, vamos lutar para conseguir nessa, talvez terminar no futuro. Então a gente vai vendo a misericórdia de Deus nas oportunidades que a gente tem de reparação, de convivência, de construção de amor e das coisas que realmente nos vai levar aos reinos de Deus. A porta estreita. Dentro dessa visão que eu acabei de falar agora, a gente passa a compreender toda a verdade e as máximas trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente vai vendo a misericórdia de Deus na oportunidade gradativa de vencer cada etapa e atingirmos esse ápice da felicidade. A porta estreita demanda esforço sobre si mesmo. Será que aquela companheira do churrasco, ela venceu sua má inclinação por debochar? Porque eu percebi depois que ela, depois de ter falado isso para mim, ainda foi lá para o meio da turma dela e falou: eu vi um rapaz lá. Eu até gostei do rapaz. Eu vi um rapaz lá que estava lá tomando um chá e falou para mim que estava doido para vir para cá, mas que essa hora ele tem que tomar um chazinho para poder ficar bem. E eu falei: problema é dele. E ainda riu, a infeliz. Entendeu? A gente vai vendo que tem pessoas que não conseguem vencer suas más tendências. Nós temos vícios morais. E ele fala aqui nesse capítulo muito dos vícios morais. Quais são os vícios morais que a gente tem? Precisamos nos autoconhecer. Por isso que nesse capítulo ele fala o seguinte: ele insiste em falar que é o esforço, demandar esforço para vencer a si mesmo e vencer suas más inclinações. Ou seja, não é deixar de viver. E eles dizem o seguinte, que poucas pessoas se submetem a isso. Por isso o cumprimento de muitos chamados e poucos escolhidos. Porque poucas pessoas querem se conhecer. Tanto que quando a gente fala que é psicólogo, é engraçado. Tem gente que foge da gente. Fala: não quero, você vai ficar me analisando? Eu falei: gente, eu vou analisar você lá no consultório, meu filho. E olhe lá se você me pagar, porque nem de graça eu estou atendendo. Vou ficar analisando todo mundo. Tem gente que tem um medo, porque às vezes traz tanta mais inclinações, tanta coisa ruim, que tem medo de ser descoberto. Aí pensa que o psicólogo vai adivinhando. Não, gente. A gente só pega o material e devolve para a pessoa, né, o material inconsciente, por ato falho, por algum motivo ela solta ali, e a gente devolve e a pessoa vai se aprimorando. Mas ninguém é psicólogo, nem adivinho, não. Então a pessoa, às vezes, não quer se esforçar para vencer suas más inclinações, suas más tendências. Por isso, muitos chamados e poucos escolhidos. Aí a gente vai lá para Jesus, né? Eu quero misericórdia. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Já se foi a época do martírio. Se a porta larga, as pessoas não sabem o que fazem ainda, né? São verdadeiros parasitas do bem, porque apenas ouve, apenas come e bebe na presença de Jesus, mas na presença de Deus, mas não fazem nada. Na porta estreita, a gente tem que começar a iniciar os primeiros passos. Se eu não posso adotar um filho, apadrinho. Se eu não posso fazer uma palestra, eu leio uma página, faço uma oração. Se eu não posso dar 10 quilos de alimento à cesta básica, dou 1 quilo. Mas é iniciar. Ele vem falando desse processo de iniciar no bem, de fazer essa iniciação não esotérica, mas iniciação no bem, no amor ao próximo, no amor a si mesmo.
Dar os primeiros passos nesse degrau rumo ao bem maior, porque nós somos aqui representantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos continuadores do seu Evangelho. E Jesus não apenas falou, ele colocou em prática, ele viveu esse amor. E ele é nosso modelo e guia, segundo, né, o próprio livro dos Espíritos. Aí a gente vai vendo que Jesus fala, misericórdia eu quero e não sacrifício. Chega de sacrifício. O sacrifício mais agradável a Deus, a gente vai lá no capítulo do sacrifício mais agradável a Deus, é o seguinte, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É a gente vencer nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa maledicência, ou seja, vencer essas construções ainda primárias, que infelizmente ainda fazem parte de nós, para a gente ter a nossa alma mais limpa. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Não é essa coisa do sofrimento, não. Porque é engraçado que eu comecei a pesquisar e, de repente, abrir várias coisas sobre sofrimento. E vocês acreditam que tem muitos blogs, muitos sites falando que o Espiritismo trouxe a filosofia do sofrimento? A filosofia do sofrimento, iniciado pelo catolicismo, por Madre Teresa de Calcutá e depois emprestado ao Espiritismo, porque sofrer é bom, sofrer é que faz a gente evoluir. Gente, a dor, ela chega, muitas vezes, dentro de uma necessidade, mas cabe a nós usar todos os mecanismos para sair dessa dor. É uma mentira isso. A gente tem que estar muito atento a isso, porque muitas pessoas estão interpretando, e eu vi que são vários sites, vários blogs, falando da teoria do sofrimento, que nós temos que sofrer, porque sofrer nos eleva, tal. Não, isso é mentira, balela. Nós não estamos aqui para sofrer, não. Eu não estou aqui para sofrer. Vou sentir saudade para quê? Quero ser feliz, bye, tristeza, vai para longe de mim, não quero sofrer, não. Agora, se a finalidade do Espiritismo é nós sabermos o seguinte, que se tivermos que passar por algum sofrimento, desenvolvermos a resignação, ou seja, a resignação ativa, é compreender que eu estou passando por aquilo e buscar os mecanismos que estiver mais perto de mim, para mim amenizar minha dor e meu sofrimento. Chico Xavier, gente, tomava remédio, se cuidava. E a gente fica vendo esses sites, esses blogs mentirosos, que não acrescenta nada. Isso é uma mentira. Nós estamos aqui para viver bem. Inclusive o Espiritismo é luz, é alegria, é felicidade, é busca de tentar se melhorar para evitar o sofrimento mesmo. Tanto que, quando a gente fala de resignação ativa, o Espiritismo faz o quê? O Espiritismo tem o passe para nos livrar de determinadas coisas ruins, espirituais ou físicas, né? Que é uma transfusão de energia. Nós temos o atendimento fraterno, para desenrolar qualquer problema de ordem espiritual, afetiva, psicológica. Nós temos a desobsessão para tirar os encostos. Encosto não, meu Deus, desculpa. Né? Errei. Para tirar o irmão equivocado, que se afinizou com a gente, que a gente deu margem para ele. Né? Então a gente sabe, tem 1000 formas, a gente está aqui, vários amigos espirituais estão aí trabalhando nossas doenças, nossas mazelas do corpo e da alma. Quem criou essa ideia de teologia do sofrimento é um ignorante que não conhece o Espiritismo, que não sabe os mecanismos e estudar com profundidade. Por isso que os Espíritos falam, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, e o segundo, instruí-vos, para que a gente não caia nas malhas e se afugenta. E tenha medo de ser espírita, porque dá medo. Eu uma vez vi uma senhora tomar um passe aqui, logo no início, gente, eu vi uma senhora tomar um passe que eu fiquei com medo, quase virei crente. Porque a mulher entrou assim, ó, pegou o evangelinho dela e fez assim, ó. Até hoje, tem mais de 15, 18 anos, eu lembro o rostinho dela ainda, com aquela cabeça. Eu falei, Jesus tem misericórdia, será que ela está incorporada ou está, não sei, no sofrimento, aquela coisa assim. Eu falei, eu não vou nem tomar para aquela sala não, que era uma salinha com um paninho aqui, com uma cortina. Eu falei, Deus é Pai, não entro ali nem pagando. Depois ela saiu assim ainda pior. Falei, Jesus, que o negócio, tenha misericórdia. Não, gente, Espiritismo não é isso não. Espiritismo é alegria, é vida. Aí já me perguntaram também, mas Divaldo, por que Divaldo não se cura, não faz cirurgia espiritual? Por que Chico também não se curava? O problema dos olhos, aquela coisa toda. Gente, Jesus tem misericórdia da gente. O Espiritismo não faz cirurgia espiritual não, gente.
Não quer dizer que não tenha grupos que ainda trabalham com isso, espiritualistas, ou que mesclam. O Espiritismo não está aqui para milagre. O Espiritismo é um novo nível de consciência, sabe? Que vem trazendo uma luz para que a gente possa nos ver, nos libertar de nossas mazelas e nos transformar em cidadãos universais do amor. Porque o Espiritismo traz um código de ética, de moral transcendente, não só para essa vida, não, para essa vida, para outras vidas e para a eternidade. É o grande sol, o consolador prometido por Jesus, e a gente está pensando ainda, querendo trazer o Espiritismo para outras condições que já passamos disso. Não que não haja cura nesses lugares, não é isso que eu estou falando aqui. A gente, quem leu o Intercâmbio Mediúnico vai ver que o Dr. Bezerra de Menezes já se fez passar por um preto velho para auxiliar uma família. Era a condição daquela família. O amor e a presença de Deus está em todas as religiões. Mas o Espiritismo é esse sol interior que reúne e condensa em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Diz o Evangelho de Jesus. Nós temos que estar atento a isso. Aí a gente vai vendo que muitas pessoas pensam que está na porta estreita e estão desenvolvendo sofrimentos desnecessários. Aí eu vou de novo para a psicanálise. O prazer no desprazer. Acredita que existe isso? Prazer no desprazer. Eu me lembro daquela lá da Zorra Total. Mas ele te colocou para comer com os cachorros, você trabalhou o dia todo, lavou, passou, arrumou casa, e ele te colocou para comer no canil. Ah, mas eu gosto. Gente, é triste, porque tem pessoas que não se valorizam. Tem pessoas que entram numa relação e não se impõem. Não é para brigar, não. É para se impor na relação. Eu me amo, tu me ama. Então você me respeita e eu te respeito. É isso. Aí a gente vai vendo, será que existe dor desnecessária? Eu comecei a falar sobre isso e fui contestado. Não toda dor é necessária. Porque eu estou falando desse negócio da teoria da teologia do sofrimento. Isso é brabo no nosso movimento espírita, tá? Não é brincadeira, não. Porque muita gente me contestou. Aí eu saí, fiquei 15 dias procurando. Falei, vou encontrar um respaldo para ver que existe dor desnecessária. Está lá no capítulo 25, aonde nosso lar, generoso alvitre, um diálogo de Dona Laura, com André Luiz. Quando ele fala que eu vou trabalhar na regeneração, naquele departamento da regeneração, tal, ela fala assim com ele, cuidado para não personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Essa curiosidade, André, para o espírito desassombrado e leal, pode trazer experiências nobilitantes, mas as pessoas indecisas e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Quantas dores a gente desenvolve sem proveito para nós e para o outro, pela nossa invigilância? Quantas? Nós temos que quebrar esse paradigma da dor, do sofrimento. Ele é necessário? É. Sim, no atual estágio que a gente se encontra, sim, nós temos que compreender a dor e o sofrimento, mas buscar mecanismos para sermos felizes. Sermos alegres, contentes. Nunca vi tanta autopunição. E isso eu vejo muito na clínica, no consultório. Às vezes o filho tem tudo, dá tudo para o filho. O filho se torna intolerante à frustração. Qualquer coisa que contrarie, sofrimento. Várias mães, não sei por culpa, por não sei o quê, porque às vezes não dá para analisar a mãe, o filho drogado, e ela continua alimentando aquele vício. Aí fica difícil, eu falo para muitas mães, fica difícil, porque a senhora vai dar o dinheiro para quê? Deixa ele trabalhar, deixa ele se virar nos 30. Quantas mães alimentam o vício do próprio filho? A falta de perdão, quantas pessoas, enquanto você não perdoar, fica uma brecha psíquica. Aí é muito comum esposas que conviveram com o seu marido alcoólatra, não perdoaram, cheio de ódio, muitas vezes até nível inconsciente, buscarem companheiros na mesma situação. Pessoas que não conseguem dobrar o outro, porque às vezes a gente entra numa relação e um quer dominar o outro, porque a gente quer fazer um com o outro, aí fica catucando, maribondo com vara curta, às vezes está separado há não sei quanto tempo e solta veneno, e fica aquelas brigas infernais durante muito tempo. É interessante. Pessoas que não conseguem se acertar, vive experiência de casamento, não sabe namorar, vai e casa.
Aí casa e separa. Conheço pessoas que estão no 8º casamento porque, não, mas tem que tentar, aquela coisa toda. Gente, namora primeiro. Porque quando a gente se envolve sexualmente, aí a literatura espírita fala isso, afetivamente, a gente vai criando vínculos com aquelas pessoas, e numa separação sempre alguém sai dolorido, marcado. É comum companheiros e companheiras que passam pela experiência da homossexualidade, muitas vezes pela introjeção do pecado e da rejeição social, desenvolvem uma culpa inconsciente, e essa culpa inconsciente faz com que as próprias relações deles, eles mesmos se destruam, porque não se perdoaram, não se amaram e não compreenderam que é um processo, como a gente passa pela experiência da homossexualidade, outros passam da heterossexualidade, outros da bissexualidade, basta a gente ver na nossa literatura espírita, sem culpa, viver o amor nas suas diversas expressões. Mães que perderam seus filhos, às vezes por doença, por descuido, permanecerem sofrendo, porque a dor é do eu. O sofrimento é do ego. A dor, ela vem. Muitos atendimentos dessas mães que perdem filho, a gente só chora junto. Não existe palavra para confortar uma mãe que perde um filho. Mas ela tem que começar a compreender que esse sofrimento não vai trazer o filho de volta, não vai fazer ela harmonizar o seu lar. Quantos sofrimentos que poderiam ser evitados se nós tivéssemos esse conhecimento? Pessoas que com menos valia, traz ou menos valia por não se conhecer. Aí às vezes tem dinheiro, gente, tem dinheiro, anda mal vestido, mal cheiroso, com carro velho, bicicleta velha, cai nos pedaços, porque não se sente merecedor, ela não se trata. São sofrimentos desnecessários. Às vezes Deus te proporcionou até uma condição legal. Relacionamentos perniciosos. Aí eu tenho dedo podre para homem. Você já viu muito disso. Porque a pessoa não se conhece e sai buscando, talvez até por traços minêmicos. Aí é uma coisa muito técnica, mas às vezes traços minêmicos, porque às vezes a relação, modelo dela foi essa e ela busca repetir esse padrão por não se conhecer, não se tratar. Todo excesso é ruim e traz sofrimento terrível. Eu conheci um velhinho que comeu 6 feijoadas. Foi para o CTI, gente. Vai comer 6 feijoadas. O cara tem pressão alta, comeu um churrasco, estava salgado. Aí foi para o hospital, passar mal. Foi necessário, porque ele sabe que tem pressão alta, vai comer churrasco salgado. Uma amiga minha fez uma feijoada lá, estava tão bonita a feijoada. Aí eu vi lá, eu ficava morto de fome, fui logo naqueles pedaços de carne. Quando eu coloquei na boca, era sal puro. Eu falei, Deus é pai. Aí o marido dela, sem jeito, falou assim, é temperadinha, Eu falei, temperadinha é vírgula. Isso está sal puro, eu não vou comer isso não. Eu vou comer para passar mal, Deus me livre. Vou lá, feito um ovinho para mim, faço qualquer coisa. Mas às vezes a gente não se conhece, às vezes tem diabetes e não come açúcar. Vamos ver o que pode ser feito, sabe? E a gente às vezes desenvolve sofrimentos que, por não nos conhecermos, aí a gente acha que está na porta estreita, porque está sofrendo. Tem um sofrimento por antecipação. Vai adiantar de que sofrer por antecipação? Nem aconteceu a coisa, você nem sabe se vai acontecer. Sofrimento pelo outro. Você vai sofrer pelo outro, meu filho. Eu sofria muito pelo brasileiro, agora estou parando de sofrer. Porque o povo escolhe cada candidato, fala só Jesus na causa. Eu chego, cansei, eu vou fazer um espaçozinho gourmet, vou receber amigo, entendeu? Vou fazer qualquer coisa, porque eu já não aguento mais sofrer, porque está vendo ali a vida do infeliz todinho, você vota nele? Então você gosta de sofrer, eu não estou aqui para sofrer não. Vou sentir saudade para quê? Bye bye tristeza, vai para longe de mim, entendeu? O desapego, a gente tem, outra coisa que as pessoas se apegam um montão de entulho, coisa velha. Aí vai passar na casa, não tem nem como passar, um sofrimento danado. Passa de um lado, já tive casa que eu tive que fazer assim, virar de um lado, virar do outro, porque está cheio de quinquilharia. Aí tira um negocinho daquele ali, a pessoa sente falta, porque está tudo no inconsciente, o inconsciente registra tudo. Não sei o que mexeram aqui, mas mexeram, tiraram alguma coisa do lugar. Não sei o que é. Mas está ali. Aí está tudo registrado, aí vai, desencarna, fica aí, vira obsessor. Aqui na mesa, na nossa reunião aqui, já teve espírito que veio sofrendo porque fizeram pátina com o móvel dele, talhado em madeira. Isso não é mentira não, isso a gente viu aqui na casa. Se prende, aí depois diz que está na porta estreita. Lê do engano.
Misericórdia eu quero e não sacrifício. A gente chega de sofrimento. O caminho de Jesus é florido, é lindo, é da autoconsciência. Essa nova visão tem que ser posta em evidência. Porque se nosso cérebro é movido por prazer, se a gente associar que o Evangelho de Jesus traz dor e sofrimento, a gente se afasta do Evangelho de Jesus. Vocês entendem isso? Meu Deus, se eu sou movido por prazer, zonas erógenas no corpo inteiro, tudo, sabe, o prazer que me move. Eu associo que o Espiritismo, o Evangelho de Jesus é trágico, é ruim, eu vou me afastar, eu vou ficar só de longe, eu vou ficar só como mero espectador. Chega de sofrer. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Por isso que o Espiritismo traz, né, o amor e o conhecimento como oportunidade, como portas para que a gente possa sair do sofrimento. Tem um padre, não me importa se é padre, se não é, eu sou muito o apóstolo Paulo, observar tudo e reter o que é de melhor. Quando ele colocou lá na internet, colocou que o amor ainda é a mais bela música na partitura da vida. Sem ele, você será um eterno desafinado no imenso coral da humanidade. Amemos, meus irmãos, mais. Vamos nos amar mais, vamos viver mais uns com os outros, buscar entrar por essa porta estreita, que a porta estreita, na realidade, traz alegria, traz consciência tranquila, traz paz interior. Não é sacrifício, dor e sofrimento, não. A resignação nossa é a compreensão da dor, mas buscando um mecanismo para sair dela. Aí quando terminou o churrasco deles lá, eu fui dormir, com aquilo na cabeça ainda. No outro dia acordei, estava todo mundo tomando café, e eu falei, é hora de ir embora para casa. Aquela companheira que eu dei o pseudônimo de Lisandra, estava lá embaixo. E ela devia ter passado o porre dela, e ela estava meio cabisbaixa. Eu fui despedindo todo mundo, porque eu queria ver o Jogo do Brasil, isso foi na segunda-feira, que o Jogo do Brasil com meus 2 filhos, o meu do coração e o meu que está aqui. E me despedi de todo mundo, vi que tinha pessoas muito gentis, um prazer te conhecer, blá, 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 e ela. Aí eu fui chegando perto dela, falei, Jesus vai ser agora. Jesus vai ser agora. Eu passei 1000 coisas na minha cabeça, mas quando eu fui despedindo, chegou a vez dela. Ela estava meio cabisbaixa. Eu falei, você é Lisandra, né? Ela, sim. Eu falei, muito prazer, a gente conhecer. Aí ela levantou e falou assim, prazer. Aí eu beijei o rosto dela, abracei e falei, fica na paz de Deus. Ela, obrigado. Cada um doa o que tem. Cada um de nós doa o que tem. Quem tem amor, doa amor. Quem tem violência, doa violência. Quem tem deboche, agressividade, doa. Naquele mesmo instante que eu falei isso para ela, uma sensação de paz e felicidade me envolveu. Aí eu passei a compreender quando os amigos espirituais me disseram assim, porta estreita, bendito caminho de flores, orvalhada toda em luz, que ameniza nossas dores, que mostra a vida em 1000 tons de cores, instruídas por Jesus. Mas aprisionado a ti mesmo, corrompeste teu coração, fechando a minha porta, abriste outra porta, o caminho da ilusão. Mas o Evangelho é vida, porta estreita, luz do céu, sol que brilha e ilumina e não nos deixa ao léu. 2 caminhos, 2 portas, você pode escolher. A estreita te eleva, a larga te faz perecer. Boa noite.